clássicos das Testemunhas de Jeová que não conhecem nem a definição da Trindade. É isso mesmo, por incrível que pareça, mais de 95% das Testemunhas de Jeová não sabem nem a definição da Trindade, ou seja, eles condenam aquilo que eles nem conhecem, porque a doutrina da Trindade ensina que Jesus não é Jeová. Portanto, vamos chamar o cidadão que estou respondendo pelo nome de Heresias, que é o nome da página dele. Inclusive, tem tudo a ver mesmo. Heresias, as testemunhas de Jeová, elas não precisam entender a doutrina da Trindade, elas precisam entender o que está dentro das Escrituras. Nem vocês entendem a doutrina da Trindade, intitula ela como um mistério, algo que não chegou ao alcance do ser humano entender. Então as testemunhas de Jeová não têm obrigação nenhuma de entender a doutrina da Trindade, tá bom? Prestem atenção na fala dele. Ele disse que Jesus Cristo não é Jeová. Olha que você vai ter problemas com os seus companheiros trinitários. Observem. Verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você... Notem, o pastor César, trinitário igual ele, afirma categoricamente que Jesus é Jeová. Então não vem com essa balela que é falta de conhecimento das testemunhas de Jeová. Vocês afirmam isso. Cristo, ele usa também a comparação de um versículo bíblico em que Deus fala que haveria de lançar a rede sobre um dos reis ali de Judá. Porém, quem leva cativo o rei de Judá, na realidade, é o rei de Babilônia. Aí ele faz a seguinte analogia ou troca aí de palavras. Se Deus diz que levaria cativo o rei de Judá, e o rei de Babilônia é quem leva esse rei de Judá, então quem crer na Trindade diria que o rei de Babilônia seria o próprio Deus Jeová. Só que a dor de cabeça para ser herético é a seguinte, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. E Jeremias também profetiza esse fato e diz o seguinte, em Jeremias capítulo 34, versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia. Para vocês que não estão entendendo, os trinitários eles têm o hábito de pegar o texto de Isaías 40, versículo 3, é uma profecia feita por Jeová e ela se cumpre em Jesus. Como Jesus cumpre a profecia, logo eles dizem que Jesus é Jeová, ou que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque a profecia se cumpriu nele. Eu dei um exemplo de Jeová dizendo ir realizar algo, isso se cumprindo no humano. E eu fiz a pergunta, então, Jeová é o rei de Babilônia? Pois a profecia foi cumprida pelo rei de Babilônia. Aí, o Heresias, ele apelou para o contexto bíblico. Olha que interessante, ele apelou ao contexto bíblico e explicou claramente que o texto, Jeová instrumentalizou o rei de Babilônia para cumprir a profecia. Mas eles não aceitam que a profecia de Isaías 40, versículo 3, Jeová usou Jesus para cumprir a profecia. Por que não? Ele disse que apelou para o contexto, que o contexto bíblico diz que Jeová usou o rei de Babilônia. Mas o que o contexto bíblico diz sobre trilhar um caminho, mandar alguém vir à terra? O próprio Deus veio à terra ou ele mandou alguém vir à terra? Já que é para apelar para o contexto bíblico, o mesmo livro de Isaías, olha, Jeová veio à terra, o Deus Todo-Poderoso veio à terra, ou ele mandou alguém vir à terra? O texto diz assim, porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos, enviou-me para curar os de coração quebrantado. Notem, enviou-me. Então fica bem nítido que Deus ele enviou alguém à terra e não Deus veio à terra. Ainda utilizando o contexto bíblico, Jeová é Jesus? Não. Olha o texto de Salmo 110, versículo 1. Jeová declarou ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha como se cumpriu essa profecia. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe de Davi. Ele lhes perguntou, como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo, Jeová disse ao meu Senhor,
sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele aplica essa profecia a Jesus Cristo, chamando de Senhor, que Jeová disse ao meu Senhor. Então fica bem claro que Jeová não é Jesus, porque Jeová disse a Jesus, sente-se à minha direita. Isso se cumpre em Atos 7, 55, 56, em Hebreus. Portanto, a única forma da seita herética abafar esse fato bíblico de Isaías capítulo 40, versículo 3, que identifica Cristo como nosso Deus e Senhor, é fazer aquela velha estratégia de adulterar o texto sagrado. Pessoal, notem aqui comigo, ele disse que as testemunhas de Jeová adulteram textos sagrados, mas olha atrás dele o texto que ele usou. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Opa, aqui não está Senhor. Nas relíquias literárias da manuscritologia, olha o nome que aparece aqui. Olha o que apareceu aqui. O tetagrama, que a sua tradução removeu.